Saúde a todos com a paz do Senhor. Aleluia. Estou feliz de estar aqui. Se bem que toda vez que eu vou pregar, onde o pastor Celso está dirigindo é estreito, né, irmão? Porque pregar perto desse homem é difícil. E aí agora ele tem na retaguarda o Coutinho, aí fica mais difícil ainda. Misericórdia. Coutinho, aquela história da tilápia de São Pedro, tilápia São Peter. Moço, mas eu preguei essa mensagem. Queria ouvir uma outra saudação do Coutinho hoje, mas não deu. Falei, Jesus, quando o homem dá saudação, o Senhor me dá mensagem. Deus é bom. Pregar perto desses homens é difícil demais, gente. Mas Deus é bom. Eu estou feliz de estar aqui. Trago o abraço do meu pastor Paulo, do nosso pastor presidente, pastor Gerson Elias Torrezan, toda a nossa congregação. Eu desejo ser um canal de bênção nessa noite. Quem crê que Deus tem uma palavra ao seu coração? Eita glória. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho escrito por João, no capítulo 3. Evangelho escrito por João. Obrigado. Evangelho escrito por João, capítulo 3, versículo 29, 30 e 31. Oh, glória. Está escrito assim: a noiva pertence ao noivo. O amigo do noivo que lhe assiste, espera e ouve, e alegra-se muito com a voz do noivo. Essa alegria é exatamente a que eu estou agora. Essa alegria é minha e agora está completa. Versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra pertence à terra e fala como alguém da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Aleluia. Feche os seus olhos por um instante. Deus, em nome de Jesus, diante da tua igreja, do teu povo, nos colocamos mais uma vez, Senhor, para ministrar da tua palavra. É bem verdade que o Senhor sabe o quanto eu sou carente da tua unção, carente da tua graça. O Senhor sabe o quanto que eu preciso, Pai, ser usado por ti. Senhor, em nome de Jesus, essa casa é do Senhor. Esse povo é um povo de oração, é um povo estruturado na sua palavra. Por isso, Senhor Espírito Santo, fique à vontade para fazer conforme lhe apraz. O meu desejo é de ser um canal, ser usado como um instrumento afinado, ajustado, bem preparado, Senhor, para transmitir aquilo que eu preciso, aquilo que a tua igreja precisa. Senhor, em nome de Jesus, fala comigo, fala com a tua igreja, porque precisamos e carecemos em ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Pode tomar o seu assento. Eu quero falar sobre um assunto interessante hoje. Não tem como nós entendermos a palavra de Deus sem olharmos para ela com... varão, muito obrigado. Sem olharmos para ela com o fundo cultural. Porque nós somos brasileiros, meus irmãos. Se tiver alguém aqui que não é brasileiro, está pelo menos no Brasil, né, passando um tempo, morando, estando aqui. Mas, em resumo, somos ocidentais. E a nossa cultura ocidental, ela é uma cultura diferente da Bíblia. Pastor Celso, por vezes, presbítero Coutinho, eu já vi diversos pregadores tropeçarem em alguns textos por tentar aplicar uma cultura oriental dentro de uma vivência ocidental, e não funciona assim. Para entender a Bíblia, no mínimo, nós precisamos conhecer o contexto que ela está inserida. Eu gosto muito de dizer que texto sem contexto é pretexto para heresia.
É por isso que tem muita gente aí pregando o que quer, fazendo o que quer, falando, ensinando, e tem muita gente seguindo o que quer, porque não entende aquilo que está lendo. Eu não posso pregar essa mensagem para você, falar de planos. Quem crê que Deus tem planos? Já dizia Jeremias, não é assim? Os planos dele são muito maiores. Não é o que Jeremias escreve, no capítulo 29, quando ele vai dizer: assim diz o Senhor, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele vai terminar essa frase linda, 2 versículos depois, dizendo: é por isso que eu te digo, me busque. Aí ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus tem planos, e eu não posso pregar para você acerca de um Deus que planeja, de um Deus que trabalha em favor daqueles que neles esperam, daqueles que nele depositam seu temor e a sua confiança. Eu não posso pregar para você sobre tudo isso de uma forma leviana. Eu não posso simplesmente dizer que você é noiva e que Jesus é o noivo, sem entender o que está acontecendo. Jesus foi o maior pregador da história a usar o casamento como pano de fundo de todo o seu ministério. Jesus baseou sua vida, seu ministério, suas pregações, sua morte e ressurreição e seu retorno na estrutura do casamento. Por isso ele diz que ele é o noivo, e ele chama a igreja de noiva. É por isso que ele usa muitas ilustrações. Uma delas, ele diz que o noivo não sabe o dia. Isso é baseado no casamento. Diogo, no casamento ocidental? Não, no casamento judaico. O casamento judaico, ele não tem nada a ver com o casamento brasileiro. Casamento para o brasileiro é festa, casamento para o judeu não. Casamento para o judeu é um pouco mais sério. Se você estudar um pouquinho João capítulo 2, as bodas de Caná da Galileia, você vai descobrir que no primeiro versículo o texto começa dizendo: e já era o 3º dia. Porque casamento no Brasil são algumas horas, casamento para o judeu é de 5 a 7 dias. É por isso que você tem uma alusão de que as bodas do Cordeiro serão 7 anos. 1 ano para cada dia da representatividade da festa judaica. São 7 dias de... Casamento brasileiro é para uma lista limitada de convidados que cabem dentro do bolso de quem está casando, sim ou não? É assim. Casamento judaico não. Casamento judaico é para toda a tribo. Você tem ideia do que é um negócio desse, meu irmão? Você dá um casamento para uma tribo. Aí quando você lê assim, ó, acabou o vinho, você diz, ó, o povo bebe demais, né? Não, você tem noção de quantas pessoas tinham lá? É forte. Interessante como a cultura, ela nos esclarece muitas coisas. Entenda. Quando Jesus sai do Jordão, o céu se abre. Você conhece a história. Jesus começa seu ministério. Jesus começa a pregar, Jesus começa a curar, Jesus começa a batizar. E aqui começa a acontecer algumas coisas interessantes, porque Jesus começa a incomodar. Meu irmão, todo mundo que começa a exercer o ministério de Deus incomoda. Pode ter certeza que incomoda. Meu irmão, se Deus te chamou para cantar, você começou a cantar, vai incomodar. Se Deus te chamou para pregar, você começou a pregar, vai incomodar. Todo aquele que se dispõe a fazer a obra de verdade, com seriedade, orando, jejuando, se consagrando, meu irmão, vai incomodar, porque você vai mover o sobrenatural, e mover o sobrenatural, no mínimo, gera inveja em quem não consegue, em quem não se consagra, em quem não se dedica, gera inveja. E o invejoso, meu irmão, é terrível. É terrível. O invejoso não quer o que você tem. Não. Esse é o maior erro da humanidade. É achar que o invejoso quer o que você tem. Não quer não. O invejoso quer ser quem você é.
Lembra de Ana e Penina? Penina não queria o que Ana tinha, até porque Ana não tinha, né? O sonho de Penina era ser quem Ana era. Entende? É aqui que é a dificuldade. Querer o que o outro tem não é inveja, querer o que o outro tem é cobiça. Você está cobiçando o que o outro tem. Ana cobiçava o que Penina tinha. Penina tinha filhos, Ana não. Mas Ana era amada, esposa de Eucana, o que Penina nunca seria. Porque para Penina se tornar primeira esposa, Eucana teria que mandar Ana embora. Embora ele tivesse respaldo da lei para fazer isso, porque ela tinha amado e cercada, ele não fez, porque a amava e a manteve. Então Penina nunca, nem com a morte de Ana, ela se tornaria a primeira. Porque mesmo morta, ela continuaria com o título. E Penina sempre seria a segunda. Entende? O grande problema do invejoso é querer ser quem você é. E esse é o problema, porque nessa de querer ser quem você é, ele vai fazer de tudo para puxar o seu tapete e estar no seu lugar. Entende? Começam as picuinhas. Jesus começa a pregar, fazer milagre, batizar. E Jesus era tão interessante, porque Jesus, eita camarada, para delegar é Jesus, irmão. Jesus chega para dizer, você viu como é que é? Vem, então faz você agora. Vai lá, batiza. Pedro, viu como é que batiza? Vem, então você batiza agora. Ô discípulo, você viu como é que cura? Vem, então vai curar. Agora é com vocês. Ele vai delegando, e ele vai delegando. E o versículo diz, se bem que quem batizava não era Jesus, eram seus discípulos, porque Jesus vai delegando, meu irmão. Então esse negócio de delegar é de Deus. Jesus delegava. Então se você está vindo para a igreja pensando que vai ficar só sentadinho aí, deixa eu te dar um recado. Quanto mais perto você estiver, mais Deus vai delegar sobre a sua vida. Mais responsabilidade vai vir, mais trabalho vai vir, mais coisa para você fazer. Olha para mim, se você não quer esse tipo de responsabilidade, está no lugar errado, meu irmão. Porque na presença de Deus, Deus não chamou para ficar parado, assistindo, participando. Deus chamou foi para trabalhar, meu irmão. É para lançar a mão no arado, exercer o trabalho. Você está achando que nós vamos carregar tudo sozinho? Vai não. Entende? Quanto mais perto, mais delega. Sabe qual que é o meu desejo? Que você esteja tão pertinho, mas tão pertinho, que a minha carga seja reduzida e a gente possa carregar junto. Se tem uma coisa que eu não tenho, meu irmão, é dificuldade para dividir chamado. Ah, mas não tenho mesmo. Desde que esteja disposto a pagar o preço que eu pago. Porque o que tem de meninada vindo por aí, Coutinho, eu quero pregar. Irmão, dá umas mensagens para mim pregar aí. Eu digo, vai te converter, rapaz. Vai estudar, vai orar, vai se preparar. Eu faço parte de uma geração que ainda acredita que ministério nasce no joelho. Pregador, Deus dá o dom, dá, mas a unção, a graça, o reino dos céus é tomado por força. Pegar microfone e falar bonito, curso de oratória te ensina. Alcançar entonações vocais que mexam com a audição do ser humano e desperte o emocional dele com um fundo de teclado, tem curso no YouTube que te ensina. Se eu chegar aqui e começar a falar dessa forma e dizer para você que a sua vida está difícil, mas que Deus tem um projeto arquitetado, se eu começar de forma devagar a trazer os seus problemas, mas junto com os seus problemas te incentivar, e na medida que eu tornar a situação inversa, começar a entonar a minha voz de uma forma motivante e o teclado me acompanhar, e isso entrar na sua audição, na hora que eu terminar dizendo, Deus vai virar o seu cativeiro, a igreja vira do avesso. Entende? Porque técnicas existem, irmão. Técnicas existem, mas eu ainda faço parte de uma geração que o que serve para mim é pegar o microfone e ele dizer, eu vou pegar ele com você. O que importa para mim é pregar Bíblia.
porque o restante eu ainda creio que quem faz é Deus. Deus tem um plano e o plano sempre foi perfeito. Deus arquitetou todas as coisas e todas as coisas arquitetadas por Deus não podem dar errado. Já dizia Jó no capítulo 42: bem sei eu que o Senhor tudo pode e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Isaías afirma no capítulo 43 e verso 13, dizendo: desde os dias mais antigos eu sou, não há quem possa livrar alguém das minhas mãos, operando eu, diz o Senhor. Entende? Davi exclamou: me entrega aos homens, deixa eu cair na mão dos homens, porque ai daquele que cai na mão de Deus. O escritor aos Hebreus, parafraseando isso, diz: horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Entende? Os planos dele não podem se frustrar. E baseado nisso, os discípulos de Jesus estão fazendo a obra. Estão recebendo da mão do mestre e estão fazendo. O mestre manda, eles executam. O mestre dá o direcional, eles seguem, sem questionar. Jesus disse: vambora. Se o mestre mandou, estou fazendo. E isso começa a despertar nos discípulos de João inveja. Porque João batizava no Jordão. Agora João está do outro lado da província, batizando em outro rio. E Jesus está batizando no Jordão. Começa a despertar a inveja. Os discípulos de João chegam para João e dizem assim: ô mestre, o senhor não sente nem um incômodozinho? Mas que incômodo, rapaz! Aquele Jesus lá que o senhor batizou, está lá no lugar que o senhor batiza. E está batizando muito mais gente que o senhor. Até aqui, durante 30 anos, João, nós ouvimos o senhor pregar: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. O senhor batizou tanta gente, mas o povo agora parece que está ingrato. Ninguém mais dá valor na sua mensagem. Foi só aparecer esse Jesus que todo mundo quer ouvir ele. Foi só aparecer esse Jesus que ninguém mais quer ser batizado por você, João. Agora o povo só quer ser batizado por Jesus. Agora está nessa vibe aí. Uma estrela começou a brilhar um pouquinho mais. Parece que começou a ofuscar a outra. Vivemos numa geração que parece que o céu é de uma estrela só, né? Misericórdia. Amo a resposta de João. E João está baseado no casamento judaico. João vai olhar para os seus discípulos e vai dizer assim: por que você está preocupado assim? Sabe quem sou eu? Eu vou explicar para vocês quem sou eu. Eu sou o amigo do noivo. Para você entender o que está acontecendo. Casamento judaico, quando o homem e a mulher decidem namorar, um gosta do outro, conversaram, se cortejaram, querem assumir um compromisso, eles marcam um jantar. Nesse jantar está presente a família do pai do noivo, a família do pai da noiva. Nesse jantar é lavrado um documento chamado Ketubá. A Ketubá já é um documento comprovado em cartório que dá direito aos noivos de resguardo um do outro. Essa Ketubá se torna a certidão matrimonial no casamento. Então, para os noivos, naquele momento do jantar já há compromisso. Na lei do casamento, da instituição do casamento judaico, adultério no noivado já é digno de carta de divórcio. É por isso que é difícil entrar na cabeça de Jesus a noiva se prostituir com outros deuses, porque para Jesus, baseado no casamento judaico, noivado já é comprometimento, noivado já é compromisso. Noiva firmada nesse compromisso não pode pular cerca. Mas Jesus não voltou ainda, mas já assumiu o compromisso, já assumiu o comprometimento. Não pode, já tem Ketubá lavrada, foi assinada com sangue, escrita no madeiro de uma cruz. Não pode. Por isso ele diz: aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é apto. Aquele que
participa da reunião e assina Ketubá e quer voltar, não é apto. Entende? Nesse casamento firmou o compromisso. A partir dali todo mundo tem compromisso. A partir dali a noiva precisa assumir uma responsabilidade. O pai da noiva não sabe o dia. A noiva não sabe o dia. O noivo não sabe o dia. O único que vai programar o dia, mas que também não sabe, é o pai do noivo. Sabe por quê? Porque as responsabilidades são assim, ó. A obrigação da noiva é se manter pura. A cultura diz que para o casamento judaico, a noiva precisa passar por um período de 7 dias de purificação, o que em hebraico é chamado de mikveh. Mikveh, processo de purificação da noiva. Agora, 7 dias antes do casamento. Mas ela não sabe quando o noivo vem. Se ela não sabe quando o noivo vem, como ela vai se preparar 7 dias antes? Não dá. É por isso que a noiva precisa se manter pura, imaculada e íntegra, porque ela não sabe quando o noivo vem. Essa é a responsabilidade dela. A partir daquele momento, todos os dias serão um dia de purificação para a noiva. Sabe qual é a responsabilidade do pai da noiva? Garantir que essa noiva não quebre esse processo, porque quem assumiu o compromisso foi ele, diante da mesa, diante do noivo, diante da qualquer semelhança com o que Jesus ensinou, não é mera coincidência, ele está com esse pano de fundo. É por isso que Jesus vem buscar uma noiva preparada, pura, imaculada. A responsabilidade do noivo, trabalhar. Porque o noivo não sabe o dia. Quem casa quer casa. O noivo não pode pegar a noiva e levar para a casa do pai dele. Não pode pegar a noiva e morar dentro da casa do pai dela. O noivo tem que preparar. Qualquer semelhança com João capítulo 14 não é mera coincidência. Jesus olhou e disse: não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai, ó, tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu já vos teria dito. Importa que eu vá para trabalhar muito e preparar lugar para minha noiva, para que onde eu estiver, ela esteja. Tá pegando? Tá pegando? O pano de fundo que Jesus usou. Pai da noiva não sabe, noiva não sabe, pai de noivo não sabe. Noivo não sabe. O único que espera essa data é o pai do noivo. Porque agora o pai do noivo está olhando o filho e o filho está trabalhando. No momento que o pai do noivo identifica que o noivo está pronto, ele diz: vamos buscar a noiva. O noivo não sabe. O pai do noivo pega o noivo pelo braço e diz: chegou a hora, vamos buscar sua noiva. Sabe o que o pai do noivo faz? O pai do noivo chama aqueles amigos do noivo e diz: ei, amigos do noivo, vai na frente, vai falando o que, senhor? Vai falando que o noivo está vindo, o noivo está vindo aí, o noivo está vindo aí. Quando o amigo do noivo chega, quando o amigo do noivo chega, todo mundo descobre que o noivo está vindo, porque atrás dele há tempo somente de um banho e trocar de roupa. O noivo está vindo no cavalo. O amigo do noivo está gritando: o noivo está vindo, o noivo está vindo. Horas depois, atrás dele, os Baal toqueia, tocadores de chofar, tocadores de trombeta estão anunciando, e o noivo está em cima do cavalo. Ele não vai buscar a noiva em casa, não vai. Na cultura, o pai da noiva ouviu o amigo, correu chamar a noiva, que já está com o processo de purificação completo. A noiva toma um banho, se troca, e o pai da noiva pega ela e sai de casa, porque o encontro é no caminho. Jesus disse: de forma alguma, os que já dormiram
precederão, os que estão vivos precederão os que dormem. Primeiro, os que já dormiram em Cristo ressuscitarão. Depois nós, os que estamos em vida, teremos o nosso corpo glorificado e nos encontraremos com Ele nos ares. Sabe por quê? Sabe por quê? Para buscar a noiva ele não desce na terra, porque no casamento judaico é a noiva que sai ao encontro dele. O noivo, você sabe quem é. A noiva, você sabe quem é. O pai do noivo, você sabe quem é. E o pai da noiva não gerou a noiva, mas Jesus disse assim: olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou para o Pai, mas vai descer um que vai cuidar de vocês. Não é maior do que eu, mas dá testemunho de mim. A função do Espírito Santo é a função do pai da noiva, que é garantir que ela não desvie, garantir e prover tudo o que ela precisa para permanecer na presença pura. Essa é a função dele. Jesus está vindo com o eterno até a nuvem. O amigo do noivo está gritando. O pai da noiva arrebata ela e sobe até os ares. Jesus diz: assim será o arrebatamento da igreja. Entende? Onde nós estamos centrados aqui? Na cultura. Agora, os invejosos estão brigando com João. Estão brigando com João. O senhor não fica magoado dele fazer mais? João diz: ei, sou noivo não. Eu não sou o noivo. Eu não sou o noivo. O que você é, João? Amigo do noivo. Como assim, João? João está olhando e dizendo: eu sei o meu lugar e sei o lugar dele, e jamais vou desejar o que é dele, porque não sou digno nem de estar perto dele. Sabe do que João está falando? João está falando de Lucas capítulo 1, versículo 41. Maria, depois do seu encontro com Gabriel, depois do seu encontro com José, depois de Gabriel ter falado com José, depois de ter sido achada na sombra do Onipotente e envolvida pelo pai da noiva e envolvida pelo Espírito do Eterno, Maria diz: vou visitar Isabel. Quando Maria bota o pezinho na porta da casa de Isabel, o versículo diz que Isabel estava grávida de 6 meses. Quanto tempo? O versículo diz assim, e o bebê no seu ventre saltou. Bom, como é que uma criança salta no ventre? O versículo diz: e o bebê saltou, e a mãe foi cheia do Espírito. Ela olha para Maria e diz: bendita és tu entre todas as mulheres da terra, porque achou graça aos olhos de Deus, e o que está no seu ventre é santo, é o meu Senhor. João Batista é batizado no ventre, e ele está falando disso agora. 6 meses. Naquela época era muito comum, quando o rei fosse visitar uma cidadela, o arauto do rei ir à frente dele. Por quê? Porque naquela época não tinha asfalto, meu irmão.
Naquela época não tinha empresa de pavimentação, não tinha nada disso. Então a carruagem do rei, se ela fosse para a cidadela sem aviso, ia pegar muito buraco, ia ser muito difícil, o rei ia sofrer muito. Então o arauto ia na frente 6 meses antes, dizendo: olha, o rei vai vir visitar vocês, o rei vai vir aí, o rei está chegando aí. Aí eles tinham que aplainar as estradas, endireitar o caminho, e o arauto ia dizendo: endireita o caminho, endireita a estrada, porque o rei vai vir 6 meses antes. Olha para mim, um dia perguntaram para Yohanan Batista, João Batista, e disse: o que você é? Ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto, eu sou o arauto que está dizendo: endireita o caminho, endireita a estrada, porque o rei está chegando aí. Consegue entender? Consegue entender? Chegaram com inveja para ele, o senhor não fica magoadinho? Ele diz: eu não, porque desde o ventre eu conheço esse camarada aí. Eu estava no ventre de minha mãe quando ele foi gerado, e o que Isaías disse se cumpriu. Isaías 9 verso 6, porque um menino vai nascer, mas é um filho que está sendo entregue, e esse filho não é qualquer um não, esse filho tem um domínio sobre os ombros, tem um principado sobre os ombros. Esse menino será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. João está dizendo: você está maluco? Nem a sandália do pé dele eu sou digno de tirar. E você está dizendo aí, se eu estou com inveja? Estou nada, eu estou dando glória, eu estou glorificando, eu estou adorando, porque tudo que eu disse eu estou vivendo para ver se cumprir. Eu sempre disse que eu não sou ele, que ele viria, e ele veio. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, como pode um negócio desse? Não, gente, não, eu não sou noivo, não, eu vim 6 meses antes para dizer: aplane o caminho. Eu vim 6 meses antes para dizer que ele já estava vindo. O noivo é ele. João disse: agora eu preciso ir para o meu lugar, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu desapareça, porque a noiva tem noivo, e o amigo do noivo se alegra com a presença do noivo. Eu não estou triste, eu estou alegre. O mal da nossa geração é esquecer que a noiva tem noivo, é esquecer que a igreja tem dono, é esquecer que o dono dela, o noivo dela, é ciumento demais. Deus não abre mão dos planos arquitetados para você. Deus não abre mão dos projetos que ele sonhou. Não abre. A noiva tem noiva, a igreja tem dono, e ele é ciumento. Tudo aquilo que ele planejou, ele espreita para você não desviar do caminho, porque o projeto dele é te dar na íntegra, é fazer você alcançar com totalidade aquilo que Deus sonhou. Deus sonhou com você, Deus sonhou com a sua família, Deus sonhou com os seus projetos, e ele é o maior interessado em fazer você alcançar. Consegue entender? Eu vou caminhar para o final, para você entender. Agora João vai ser preso, vai sair de cena, vai ser decapitado por um desejo de Herodias, sua mãe, Herodes. Você conhece a história. Mas quando ele está na prisão, o Batista chama os discípulos dele e diz assim: vai lá, pergunta para Jesus, fala assim: Jesus, o Senhor é de fato o noivo?
o Senhor é de fato o Messias que haveria de vir? Os discípulos de João chegam lá e falam assim: Jesus, o Batista mandou perguntar. Jesus diz: volta lá e fala para ele o que vocês estão vendo. Voltaram para João e disseram: ô João, ele não falou se é ele não, mas ele mandou falar um negócio para você. O que? Tem cego vendo, surdo ouvindo, leproso sendo purificado, vale dos rejeitados esvaziando, pessoas frustradas que não pegaram nada em pesca, contando testemunho de pesca maravilhosa. 15 mil pessoas sendo alimentadas com 5 pães, 2 peixinhos. Ô João, eu nunca vi um negócio desse acontecer. Nem quando você estava cheio do poder, eu não vi nada disso. É só milagre, maravilha. E as mensagens que esse cara prega? João, ele sentou no monte e começou a dizer: bem-aventurado sois vós. E João não dá nem para acompanhar. O camarada prega demais. Ele fala de coisa do alto, ele fala de coisa da terra, ele fala de tudo. João, ele começou a dar um ensino lá, que nós ficamos tudo embasbacado, tudo abobado. O que ele falou? Ele disse: vocês acham que foi Moisés que deu alimento do céu para os nossos pais, mas vou dizer uma coisa para vocês: só pode dar alimento do céu aquele que veio do céu. Moisés não veio, nasceu aqui, mas em verdade eu vos digo que diante de vós está um que desceu do céu. Ele diz: eu sou o pão vivo que desce do céu. João olhou para os discípulos assim: vai falar com Herodes agora. O quê? Pode falar para Herodes que ele pode cortar minha cabeça. Ô João, mas como assim? Pode falar para Herodes que eu estou feliz que eu vou morrer. Por quê, João? Porque agora eu morro em paz. Porque eu tenho certeza que o noivo está aí. A nossa geração é uma geração que tem dificuldade de enxergar o lugar dela. Nossa geração tem dificuldade, precisa aprender um pouquinho com João Batista, né? Ontem eu estava pregando, falando sobre a coroa de espinhos. Gosto demais desse texto, porque os soldados romanos não sabem o que estão fazendo, mas Jesus sabe exatamente o que está fazendo. Lembre-se que nada fugiu do controle de Deus. Deus está, continua e continuará no controle de todas as coisas. Jesus foi açoitado, afligido, sentenciado, desce para o pretório agora para sair de lá com a cruz e seguir ao Gólgota. Já são por volta de 10 horas da manhã. Soldados romanos o recebem, colocam um manto sobre ele, uma capa púrpura, lhe dão um caniço por vara, por cetro, e tecem uma coroa de espinhos, e dizem assim: Shalom lecha, melech hayehudim, salve, rei dos judeus. Os soldados não sabem o que estão fazendo. Nem aquele povo que está diante do pretório, quando Pilatos lava a mão e diz: sou inocente do sangue desse homem, o que aquele povo grita? Que seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. O povo não sabe o que está dizendo. Mas o que nós fazemos aqui toda ceia? Não é o mesmo pedido? Que o sangue dele seja derramado por nós e por nossos filhos. Sabe por quê? O ser humano pode não saber o que está fazendo, mas nada nunca saiu do controle de Deus. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Jesus está exatamente no papel dele. Ontem eu falava que a nossa geração, nessa
incompetência, nessa dificuldade de alcançar conhecimento, a nossa geração nessa fragilidade e superficialidade em que vive, nessa inveja, sem saber encontrar o seu lugar, nossa geração fica ovacionando um Jesus menino, um Jesus cordeiro. Mas deixa eu te contar um negócio: o noivo não é menino, o noivo não é cordeiro, o noivo não foi pregado no madeiro como alguém fraco, como alguém frágil, como alguém sensível. Não, ele não foi. Sabe por quê? Porque Jesus não pode subir ao Gólgota sem cumprir o que ele veio fazer. E a minha Bíblia diz que Adão pecou e por ele o pecado entrou no mundo. E o escritor aos Hebreus diz: é necessário que por um segundo Adão esse pecado seja extirpado, seja eliminado, seja revogado, porque onde abundou o pecado, precisa superabundar a graça. Quando Adão pecou, a coroa que Deus deu para Adão tirou. Gênesis 1:28, Deus disse: domine, pois, o homem sobre tudo. Deus deu uma coroa para Adão. Dominar no dicionário é exercer governo, reinar. Adão entregou a coroa para Satanás. Por isso, 1 João capítulo 5, João escreve que o mundo está sob o domínio do maligno, porque Adão entregou essa coroa para Satanás. E quando Adão entregou a coroa para Satanás, como sentença, Deus muda o domínio da terra. Deus diz: a terra não produz só coisa boa mais. A terra vai produzir erva daninha, abrolhos e espinhos. A coroa do rei tem que ser fabricada com aquilo que o seu domínio produz. Se você estudar 2 Samuel capítulo 12, versículo 29 e 30, você vai descobrir que Davi marchou contra Ramá. E na marcha contra Ramá, Davi venceu. E quando Davi venceu, o versículo 30 diz: a coroa do rei de Ramá era de um ciclo de ouro e tinha pedras preciosas. Os homens pegaram, pois, a coroa do rei derrotado e colocaram sobre a cabeça de Davi. Naquele momento, o domínio de Ramá é de Davi. Naquele momento, o que Ramá produz, o povo que está lá, pertence a Davi. Quando a coroa sai da cabeça do rei derrotado e passa para a cabeça do rei vitorioso, os soldados não sabem o que estão fazendo, mas nesse momento estão pegando a coroa que é fabricada do que o domínio do rei produz. A coroa da cabeça de Satanás era uma coroa de espinhos, porque foi a sentença que Deus deu ao domínio de Adão. Estão tirando a coroa da cabeça de Satanás e colocando sobre a cabeça de um novo rei. O rei vitorioso não pode receber coroa se ele estiver morto. Jesus precisa receber a coroa vivo. Não se assuste, na Via Crucis a capa foi retirada dele, o caniço caiu da mão dele, a cruz escapou e o Sirineu teve que carregar, mas a coroa nunca saiu da sua cabeça. O meu Jesus não morreu como menino, não morreu como cordeiro. O meu Jesus morreu como Meler HaYehudim, o grande rei, Meler HaMalachim, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, Malchut HaShamayim, o reino dos céus foi derramado sobre a terra. E esse Jesus não está sentado no trono como um cordeiro qualquer, está assentado no trono como rei. O noivo é rei, a noiva é princesa, esperando para se tornar rainha. Sobre você existe uma promessa real de Deus. Nossa geração sofre. Eu vou terminar aqui, porque não consegue enxergar Jesus assim. Nossa geração enxerga um Jesus menino e canta dele todo Natal como menino, mas o noivo não é menino. Quando ele morreu na cruz, a morte zombou dele, o inferno zombou dele,
Mas quando a morte chegou diante dele e disse: até que enfim vou te possuir. A morte olhou direito e viu que sobre a cabeça dele havia uma coroa. A morte foi visitar Satanás e perguntou para ele: cadê sua coroa? O inferno foi tripudiar sobre Jesus. Mas quando chegou lá, viu que sobre a cabeça dele havia uma coroa. Foi até Satanás e perguntou: onde está a sua coroa? Voltaram ambos, dupla de dois, morte e inferno, diante de Jesus, com a coroa de espinhos na cabeça, e tiveram que se prostrar. Imagine Jesus olhando e dizendo: onde está, pois, morte, a sua vitória? Onde está, inferno, o seu aguilhão? Está aqui aquele que tem a chave da morte, a chave do inferno, o alfa, o ômega, o princípio, o fim. O sepulcro não segurou. E Paulo escreveu aos Filipenses dizendo: por causa de tudo isso, Deus o exaltou soberanamente nas regiões celestiais. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre inferno, morte, todo joelho, toda língua, no céu, na terra, debaixo dela, porque Jesus é Rei. Entende? O noivo que vem te buscar não é cordeiro. O noivo que vem te buscar não é menino. O noivo que vem te buscar é Rei. Fique de pé, fique de pé. Quem está entendendo a palavra de Deus? Se eu te fizer uma promessa, pode dar errado. Se o pastor Celso te fizer uma promessa, pode dar errado. Mas se o rei te fizer uma promessa, ainda que o rei se esqueça, a promessa tem valor. Os anos podem passar, o reinado pode mudar, mas se o rei prometeu, tem que cumprir. Tentaram revogar o decreto do rei Assuero no mandato de Esther, mas o rei disse: aquilo que o rei prometeu e assinou não se pode revogar. Uau! Eu não sei se você está entendendo. O seu projeto não pode dar errado. O seu sonho não pode ser revogado, porque quem te prometeu é Rei, e a promessa é real. Deus disse que vai fazer, e se disse, basta você permanecer na posição, porque daqui para frente quem faz é Ele. Aguarde, confie, espere, porque Deus é Deus e o Rei está no trono e Ele vem para te buscar. Você está compromissado, tem que tubar-se nada. O comprometimento é dos dois lados. Só está faltando o pai do noivo trazer ele nas nuvens. Ei, noiva, está pronta? Se está pronta, está chegando a hora. Jesus vem aí, Jesus vem aí, e Ele vai te levar. Feche os seus olhos, Deus. Em nome de Jesus, nessa noite eu sinto Tua presença aqui. Tua presença é real, Senhor. É real, é palpável, Senhor. É palpável nesse lugar. Senhor, o meu desejo é que línguas repartidas como que de fogo sejam distribuídas agora. Senhor, pessoas que há muito não são renovadas, começa a renovar. Línguas estranhas enferrujadas na garganta, começa a desenferrujar. Senhor, derrama um bálsamo de certeza, um bálsamo de coragem, um bálsamo de renovo, porque é certo que o noivo vem, e nós estamos aqui na alegria da certeza do amigo do noivo, sendo preparados, Pai, pelo pai da noiva. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus.